E hoje estamos aqui com Marcelo Tavaroni, grande Tavaroni do Grupo Verante, nosso cliente. E eu falo que é daqueles clientes que, quando a gente vai fazer a reunião, passa mais tempo batendo papo antes da reunião, contando causos da vida, né, das situações de profissional e pessoal, clientes que acabam virando amigos nossos aí, né? Seja bem-vindo, Tavaroni. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Estou à disposição. Bom dia Maravilha. aí, boa tarde, boa noite para os seus ouvintes aí. Legal, legal. Vamos lá. O Tavarone é do Grupo Verante, tá? Fala pra gente o que o grupo resolve, Tavarone, as empresas que são compostas e compõem o grupo, só para o pessoal aí entender, né, o modelo de negócio. Lembrando, depois eu vou deixar o contato aqui do grupo, do Tavarone, né? Ele vai falar aqui o tipo de serviço que eles desenvolvem. Vocês precisando de alguma coisa, quem estiver assistindo esse vídeo, aí seja no LinkedIn, seja no YouTube, estiver assistindo esse vídeo e precisar do trabalho deles, pessoas extremamente competentes, tá? Vou deixar o contato aqui embaixo e pode entrar, contactar o pessoal aí que vai ser muito bem atendido. Fiquem à vontade, pode ligar quando quiser, inclusive no meu celular, não tem problema nenhum. Bom, o grupo ele é muito novo, ele foi criado em 2022 ainda, né, para tentar resolver um problema e compartilhar dados, pessoas, custos, melhorando o resultado das empresas do grupo, né? Antes do grupo, falar um pouquinho, só para vocês entenderem, nós somos compostos por 3 empresas, uma empresa chamada Foracity, que trabalha com software para governança territorial. O que é governança territorial? Governança territorial é tudo aquilo que se refere à liberação de grandes áreas ou manutenção de grandes áreas, de grandes empreendimentos de engenharia. Pegar usinas hidrelétricas, linhas de transmissão, minas, minerodutos, usinas solares, eólicas, infraestrutura, rodovia, né? A gente trabalha com software que ajuda na liberação dessa área, cuidando de questões fundiárias, que ajuda nas questões do patrimônio imobiliário que é envolvido nessas áreas, seja um patrimônio imobiliário que é atingido pela obra de fato, ou aqueles que são confrontantes, né? Ou até aquele patrimônio imobiliário que é de mais administrativo, tipo a sede das empresas. Questões relacionadas à parte social, né, as comunidades que são afetadas pelas obras que vão ser construídas, né, pelos grandes empreendimentos, as questões ambientais de licenciamento e gestões diversas de programas ambientais, ações ambientais, condicionantes, parte regulatória, ou seja, os softwares da Forast, eles cuidam desse segmento, que é um segmento meio que oceano azul, a gente não tem muitos concorrentes, o métier que a gente trabalha, o segmento que a gente trabalha é muito carente de tecnologia, né? E a gente acabou descobrindo essa demanda baseado em serviços que são executados pela outra empresa chamada Visão Geo. A Visão Geo é uma empresa que trabalha também com a parte fundiária, só que serviço de campo. Então, se eu tenho que liberar uma área por questões fundiárias, eu tenho que mandar gente em campo, poder identificar aquela área, poder ver quem são os proprietários que vão ser afetados pela obra, se tem que comprar aquela área, se tem que desapropriar ela, se for uma linha de transmissão, se tem que desapropriar. Ou seja, a Visão Geo ela trabalha com serviços de campo e utiliza os softwares da Forast para prestar esse serviço, né? E a outra empresa é a Near Location, que é uma empresa de geolocalização. A Near ela é representante, distribuidora exclusiva aqui no Brasil de uma plataforma chamada Here, que tem como grande concorrente o Google Maps. Só que a Here, diferente do Google Maps, que é muito focado na pessoa física, né? A gente usa o Google Maps no dia a dia, usa o Waze, né? Que são tecnologias que estão aí no nosso cotidiano. A Here ela trabalha muito mais focada em empresas, né? Mais B2B. Então, ela é considerada, inclusive, nos últimos anos, a empresa líder do mercado mundial para geotecnologias para grandes empresas. Então, a gente presta serviços de geolocalização para empresas de logística, transporte, os setores que a gente atua de energia, mineração, infraestrutura, entre outros. Cada uma dessas empresas, ela tinha centros de custos diferentes, naturalmente, CNPJs diferentes, ainda tem,
mas o back-office não era compartilhado, a estrutura comercial, principalmente, que é a minha área, eu sou diretor comercial de duas dessas empresas, eu tenho um outro colega que é diretor comercial da NIR, eram diretorias comerciais separadas, então as equipes trabalhavam de forma separada, cada um com seu pipe drive, né? Então, isso gerava uma bagunça, e quando a gente queria ver dados padronizados, porque cada um gerava do seu jeito também, tinha funis diferentes, né? A gente não conseguia gerar estatísticas através do pipe drive para o corporativo, para o grupo, né? E isso dificultava as análises, onde que a gente estava falhando, onde que a gente poderia melhorar, né? Então, a gente decidiu unificar boa parte das equipes das empresas. Foi criado pelos sócios majoritários do Grupo Verante, né? E agora essas 3 empresas, elas estão abaixo dessa hold do Grupo Verante e estão trabalhando numa única solução do Pipe Drive, onde facilita a nossa vida para a gestão das equipes. As equipes agora podem vender produtos das 3 empresas, antes não podia. Agora pode, deve, né? A gente está incentivando isso. A gente tem uma força hoje que era pequena para cada uma das empresas, juntando, a gente teve uma força comercial mais forte, mais interessante. A gente até brinca aqui, né? Uma frasezinha bobinha no mercado, mas juntos somos mais fortes, e de fato as coisas estão caminhando nesse sentido para a gente ficar mais forte. Não, perfeito. Você já até antecipou um pouco, né, essa questão aí do que foi os desafios, como estava antes, né, da gente desenvolver o trabalho aí com vocês. Mas, assim, detalhe um pouquinho mais essa dificuldade que vocês tinham antes, né, como que estava o comercial, como que estava essa estruturação aí do comercial, os desafios que vocês enfrentavam e até como, assim, foi a motivação de buscar uma consultoria para ajudar a organizar os processos dentro do CRM. Bom, o Pipe Drive é uma tecnologia que a gente já utiliza há algum tempo, né? Apesar disso, a gente não tem dentro de casa, de fato, um especialista. Nem é nosso métier ter um especialista em softwares, né, de uso de terceiros. Mas é a ferramenta padrão da área comercial, ela é uma ferramenta obrigatória. Era já para as 3 empresas. Só que, como eu falei, cada um tinha o seu funil de vendas, às vezes mais de um, né? A forma do controle da venda em si e do pós-venda também de forma diferente, não havia uma padronização. Os indicadores de algumas empresas, como por exemplo da Visão Geo, eles estavam mais maduros em termos de criação, o da NIR menos, o da Foracity menos. A extração de relatórios era um dificultador, porque a gente tinha que extrair quando a gente queria relatórios e depois unificar isso no Excel para conseguir ter os dados que nos interessavam. Quando pensando em grupo, naturalmente, né? Pensando isoladamente, não funcionava. Só que também, né, funcionava com indicadores cada um diferente da outra, né? Então, isso dificultava a gestão de fato, né? Outra coisa é que a gente tem uma força de vendas que teoricamente, em determinados momentos do mercado, cada um tem sua sazonalidade, né? Então, tem períodos, o segundo semestre para a Visão Geo, para a Foracity são melhores normalmente, para a NIR, às vezes o primeiro, e a gente acabava não aproveitando a equipe de vendas como poderia ser aproveitada, né? E não dando para a equipe de venda a chance de ela levar um produto novo, cliente que cada gerente de conta tem, né? Se eu trabalho numa conta X, eu tenho mais de um produto para vender, isso facilita, né? Isso mantém o gerente de conta em contato com o cliente mais vezes, né? Isso melhora o relacionamento, melhora tudo, né? Então, os resultados certamente podem ser diferentes. E a gente começou a verificar que, para unificar a equipe, claro, tem que fazer um trabalho gigantesco. A gente ficou fazendo esse trabalho durante o ano de 2022 inteiro, acabou no final do ano, né, no apagar das luzes. A gente achou até que fosse mais fácil, mas não foi tão fácil assim. E o Pipe Drive, né, a ferramenta CRM que a gente utilizava, ele estava dentro do plano, dentro do que a gente precisava fazer para poder fazer essa unificação, acabar com as contas e criar uma conta única, né? Juntar todo mundo dentro da mesma plataforma. Então, a gente, como não tinha um especialista, né, e ainda não tem, né, a gente precisa de algumas coisas e certamente você vai poder nos ajudar em outras demandas aí em breve. A gente procurou no mercado um especialista, encontrou a Pipe Digital dentro do site do Pipe Drive mesmo, né? Isso foi um facilitador e estabeleceu uma relação de confiança, né? Se você está ali dentro, certamente você está qualificado para trabalhar na plataforma. E quando a gente começou a conversar, você entendeu muito bem o que a gente precisava, foi legal, porque a gente precisa ter funis diferentes, né?
trabalhando para cada uma das empresas. Mas o legal é que todo mundo, todos os profissionais, todos os gerentes de contas hoje que trabalham dentro da estrutura, eles têm acesso a todos os funis, né? Está aberto para todo mundo. Então, ele pode ter uma oportunidade da NIR, ele pode ter uma oportunidade da Visão Gel ou da Forastro, não importa. Se forem isolados, cada um vai trabalhar no seu tipo de funil que foi criado. Se for em conjunto, aquela que tiver a maior demanda em termos financeiros dentro daquela oportunidade prevalece no funil daquela empresa. Então, se a Visão Gel é a maior demanda, então, e tem NIR, e tem Forastro envolvido, o funil é criado dentro da Visão Gel, e depois a gente faz um encontro de contas ali, o que se representa para NIR, o que representa para Forastro, aí tem que fazer por fora mesmo, não tem jeito. E foi feito esse trabalho, né? Esse trabalho durou alguns meses, foi muito bem feito, eu entendo que abriu a cabeça para a gente fazer outras coisas, né? Hoje a gente está usando o Pipe Digital, o Pipe Chat lá também para unificar o WhatsApp com o Pipe Drive, a gente não usava isso. A gente está pensando em usar tecnologia de telefonia também, que a gente também não utilizava, né? Para ter um controle melhor das ações dos comerciais quando se refere à parte de telefonia, né? A gente aprendeu muita coisa, tem muita coisa para ser feita ainda, mas esses problemas que a gente vinha trabalhando de forma isolada, eles foram corrigidos. Hoje, todo mundo tem visibilidade de tudo que está acontecendo na empresa. Basicamente é isso. Não, legal. E você vê que, assim, a importância de tudo isso, né? Que nem vocês têm uma maturidade muito grande do processo comercial de vocês, é muito claro para vocês, né? O que tem que ser feito, né? E o meu trabalho foi mais assim, pegar o que tem que ser feito e modular o Pipe Drive para que no final, né? Isso é uma coisa que a gente aqui na Pipe Digital, eu tenho um conhecimento muito grande sobre isso, é que no final você extrai indicadores aí para o seu planejamento estratégico, né? Não adianta nada a gente... se é uma plataforma só bonitinha ali, que é gostoso de usar, porque eu falo, acaba virando um planilhão, né? Para você ter um planilhão, o Pipe Drive, se você tem uma Ferrari, você tem que andar 300 por hora, não adianta você ter uma Ferrari e ficar andando 80 por hora com ela, né? E então, é sempre a ideia, quando a gente, desde o momento que a gente chegou, era chegar nesse final, de ter indicadores separados para cada empresa do grupo e ter essa unificação de indicadores e gerar uma sinergia também, né, sobre essas empresas. Eu acredito que uma coisa também que foi importante aí, que a gente buscou, né, sempre empresas separadas, às vezes têm, por mais próximas que elas sejam, às vezes têm culturas diferentes, né, então um trabalho grande que a gente desenvolve é unificar esse treinamento, né, ter a forma de trabalho do grupo, tá? Treinar os usuários, né, tanto os usuários como os gestores, para deixar engajado, né, porque CRM é uma cultura, né, é a cultura do uso do CRM dentro da empresa, que isso que é o grande desafio, né, que ele tem que estar bem implantado, o processo tem que fazer sentido ali, e todo mundo engajado utilizando, tá? Depois que a gente desenvolveu o trabalho aí, Tavarone, que você já citou algumas coisas assim, mas o que você já está sentindo de mudança aí que melhorou, né? Você citou parte de facilidade de comunicação de WhatsApp, né? Assim, o que clareou? Assim, falou, eu realmente não sabia que o Pipe Drive iria me atender nesse sentido, ou as pessoas das empresas, a gente já percebeu que está tendo aí vender outros produtos, né, vendas cruzadas, fazer um cross-selling, fazer um upselling entre as empresas. O que você acredita, assim, com relação ao pós-projeto? Eu sei que não faz tanto tempo, assim, que a gente implementou, né, terminou a implantação aí, mas o que você acha que houve uma melhora? Cara, quando você fala de indicadores, você criou um monte de indicadores para nós, e a gente até começa a descobrir, né, a gente tem uma plataforma, não lembro se é Professional, não lembro qual que é a versão, que tem um limite de indicadores, né? E a gente começa a ver que logo a gente pensa em migrar para uma mais cara, justamente para não ter essa limitação de indicadores, porque realmente eles ajudam no dia a dia demais, né? Então, antigamente, você pensar em termos de gestão, cara, mesmo tendo cada uma bonitinha com seus indicadores, eu tinha que extrair essas informações para poder alimentar planilhas, para juntar essas informações, ter uma visão de grupo e ter uma visão separada por empresa, mas tudo bem dentro de uma única planilha.
eu tinha que extrair essas informações, era mais complexo, né? Hoje em dia está tudo ali. Então, eu posso fazer o tipo de... Inclusive, posso criar indicadores momentâneos ali, mexendo nos indicadores que estão lá, porque a gente não consegue criar indicadores novos mais, né? Mas eu consigo mexer nos indicadores e gerar informações em tempo muito mais rápido, né? E muito mais confiável, né? Claro que a informação tem que estar lá dentro, né? Então, a gente tem incentivado os usuários, né, que são os gerentes de contas, a utilizarem de fato, classificarem corretamente o que foi determinado como cultura e como regra dentro da plataforma. A gente tem que ter isso, né? Se está em determinada fase do funil e não tem um determinado campo preenchido, cara, quem tiver ali, que tiver autonomia para mexer naquela oportunidade, ele vai trazer aquela oportunidade para uma fase anterior, porque não deveria estar ali, né? Então, hoje a gente tem uma visibilidade maior das regras que tem que ser cumpridas, né, para chegar na passagem de fase para fase. A gente pode até fazer com uma versão mais moderna também, automações diversas, né, que poderiam estar travando isso. A gente não fez isso dessa primeira vez. A gente vai começar a testar agora, né? Algumas automações já existem, até precisa de alguns ajustes ali, que eu vi que começaram a criar várias tarefinhas ali que precisa dar uma melhorada. Então, a gente vai aprender sobre isso ainda. Mas para o gerente de conta em si, no dia a dia, na prática, não muda muita coisa, porque ele já usava o Pipe Drive como ferramenta padrão. Só que o que é legal agora é que ele tem visibilidade do todo, né? Assim, a gente não tem mais aquele, empresa X não olha, mesmo porque era outro Pipe Drive mesmo, o que está acontecendo na outra empresa, mesmo sendo pares, ali as pessoas trabalham juntos, né? Hoje, olha, então, qualquer conta é aberta para todo mundo, se você quiser olhar o que está acontecendo na conta, você pode olhar, né? O gerente de conta tem suas contas nomeadas hoje, então fica mais fácil. A conta que é nomeada para ele pode vender todos os produtos do grupo, não só o produto que ele estava acostumado a vender. Então, para aquele gerente abrir aquele leque, né, dele poder vender mais produtos. E isso certamente deixa os gerentes de contas muito mais animados, né, no dia a dia em termos de trabalho. E essa visibilidade, esse compartilhamento de informações também é legal, né, porque ele sabe se o colega está performando bem, né, se o colega pode ajudar ele com uma ideia que ele viu lá dentro do Pipe, uma oportunidade que ele está tentando trabalhar igual a de uma outra conta, né? A conta dele. Pô, você está trabalhando essa oportunidade, me interessa saber o que você está fazendo lá, né? Para eu tentar replicar dentro aqui da conta que é muito parecida, né? Então, o compartilhamento para mim é o principal de tudo. Acho que as pessoas terem acesso, né? De quebrar os muros das informações, né? Isso é muito legal. Acho que, inclusive dos dados da empresa, né? Hoje foi imputado pelos CEOs das empresas do grupo uma política muito legal de transparência total. Então, temos metas de vendas, metas de faturamento, todo mundo sabe o que está sendo faturado, o que está sendo vendido, né? É aberto para saber, porque no final do ano tem bonificação, então, estamos atingindo a bonificação? Não estamos. Aquela venda que eu perdi, que era grande, vai representar um impacto quão grande dentro da meta que estava estabelecida. Tem que colocar outra coisa para dentro do meu funil aqui para tentar substituir. Ou seja, a visão de gestão, né, inclusive do próprio gerente de contas, da sua base de contas, né, da sua carteira, ela melhora também, né? Então, isso dá uma visibilidade para todo mundo melhor. Então, acho que em todos os sentidos melhorou tudo, tá? De verdade. E a gente fala, né, que o poder da informação fica ali com a empresa, né? Porque até se uma pessoa que trabalha numa das empresas do grupo, às vezes ela sai, não está mais trabalhando com vocês, a informação está ali dentro. De repente, até outra pessoa pode pegar aquela oportunidade, dar andamento, né? Você vê que às vezes as empresas ficam tão preocupadas assim, com restrição de informação e tudo mais, mas deixa tudo fora de um CRM, né? Deixa tudo às vezes no WhatsApp do vendedor, no Excel do vendedor, né? A gente não pode compartilhar a informação, só que a informação nem está com ele. Esse vendedor sai, você nem sabe o que está acontecendo, né? E ali no Pipe Drive, não. Trabalhando de forma correta, você tem, né? Sai o Júnior, entra o Tavarone vai olhar lá o que o Júnior fez e vai conseguir dar andamento nessa negociação, né? Então, coisa que não tem como controlar, né? Não tem. O vendedor, a conta é da empresa, certamente, mas o relacionamento quem tem não é só a empresa, o vendedor tem, né? Bom ou ruim, né? Se for bom, ele vai para uma outra empresa, naturalmente ele vai voltar naquela empresa, ele vai provavelmente conseguir vender alguma coisa, né? Sim. Se os nossos produtos são bons, os nossos serviços são bons, acho que é isso que importa, né? Porque apesar do vendedor ter saído, cara, eu gosto daquela empresa, a empresa trabalha direito, né? Não quero trocar de empresa. Me vende outra coisa, vendedor que está em outra empresa, a mesma coisa não, né?
A gente tem que pensar nisso, né? E a gente não fica totalmente impotente, né? Porque é o que você falou, relacionamento é relacionamento, pertence à pessoa, mas a informação tem que pertencer à empresa. Tem que estar dentro do pipe. Tem que haver essa relação de confiança entre a empresa e os gerentes de contas, né? Sim. Somos parceiros, trabalhamos juntos e isso é uma coisa legal. A gente conseguiu criar uma equipe muito bacana, as pessoas todas se ajudam, há troca de contas ainda, não há ciúme, né? Essa conta não está performando com você, passa para o colega, né? Eles mesmos, às vezes, conversam, fazem troca entre eles, por relacionamento mesmo. Assim, a vida é assim, né? Hoje um está aqui, amanhã eu mesmo posso estar em outro lugar, né? Sim. E a gente tem que estar bem com todo mundo, mas os dados têm que estar dentro da empresa, né? Não pode estar na cabeça do vendedor, não pode estar numa planilha, tem que estar dentro do Pipe Drive. Isso é importantíssimo, a gente não abre mão disso. E uma coisa que você falou que é importante, né? Que você vê assim, que nem você falou, a gente fez algumas automações e já estamos percebendo que a gente precisa melhorar, né? E isso é muito legal, porque eu até falo, quem está com a barriga no balcão sabe como que é o dia a dia, né? Então a gente lá na cabeça da gestão, a gente pensa um modelo e o vendedor que participa e sugere situações novas, né? Isso aí é ótimo, porque vai melhorando, vai otimizando cada vez mais o processo. Isso que é importante, essa versatilidade do Pipe Drive e construção que você pode ter de processos mais adequados ali, né, no dia a dia. Logo, logo a gente vai te chamar aí, a hora que tiver mais lá para abril, assim, vai estar bem azeitado ali o dia a dia, a gente vai te chamar para dar uns ajustes. Estamos à disposição. Maravilha! Eu queria agradecer aqui, Tavarone, seu tempo, né? Uma correria que a gente já estava conversando aí antes, né? Que já tentou agendar um pouco antes, mas essa correria aí para conseguir encaixar a agenda dos dois lados aí. Olha, assim, eu queria deixar um recado para os seus ouvintes aí, né? Principalmente para aqueles que ainda não são clientes. Eu sei o tanto que é difícil a gente se fazer confiável, né? Para os clientes. Né? E do tanto que é difícil para os clientes ou para os prospects confiarem em estarem contratando uma empresa, uma pessoa, né? Uma equipe boa e confiável, séria. Sim, eu só tenho elogios para você. Acho que você foi super profissional. O trabalho todo que você fez foi muito bacana, né? Então, assim, a relação humana, você é um cara bacana, né? O trabalho foi muito sério. Você nos orientou bastante, o treinamento foi bacana. A gente só tem elogios. Não só eu, mas acho que toda a equipe da Forast, da Visão Gel, da NIA, gostaram muito de você e a gente agradece pela oportunidade de ter tido esse trabalho em conjunto, né? E você ganhou o seu projeto, o seu benchmark aí, né? Isso é perfeito. É o que a gente faz também na NIA, na Forast, na Visão Gel, né? E para esse serviço é isso mesmo, né? Sim. E a gente ganhou uma amizade e um fornecedor de confiança que certamente será recontratado para dar os ajustes daquilo que a gente está falando. Então, quem estiver pensando em contratar a Pipe Digital, pode contratar de olhos fechados, porque a empresa é séria e presta um serviço de excelência. Pode me ligar no celular aí se quiser conversar depois. Vou pôr você lá na proposta, quando eu mando de clientes referências. Pode pôr, não tem problema nenhum. Vou pôr lá. Pode pôr. Não, mas eu agradeço, tá? A recíproca foi a mesma, ver o profissionalismo de vocês, eu falo, já foi mais de 170 empresas aí que eu atendi, né? Bacana. E você vê que tem empresas que têm dificuldade, assim, né, do gestor entender o que né, dele entender o papel dele, né? A experiência que eu tenho aí com gestão comercial, eu procuro trazer, né? Para tirar, às vezes, um pouco dos mitos, assim, né, que tem. Às vezes a gente fazendo arroz com feijão bem feito dá um resultado muito, muito bom, tá? E vocês aí também fantástico, né? Galera sempre disposta aí a ouvir, a entender, a implantar, né? E tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso aí com essa equipe aí, com a competência aí de vocês. Tá bom, beleza? Muito obrigado. Tavarone, muito obrigado, agradeço. Obrigado você também. Tá? E sucesso para todos nós, tá? Valeu, galera. 2023, top. Top. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.